Pode falar. Nereu, tem alguma dúvida? Tá com o microfone aberto? Eu não estou conseguindo ouvir. Não tá conseguindo ouvir? É, Agora deu certo? um pouco baixo, mas estou conseguindo agora, bem baixinho. Acho que Não, não é por aí, não? A Gabriela tá. Você tá conseguindo ouvir bem, Gabriela? Ou tá baixo aí pra você também? A Gabriela, o seu áudio não tá saindo, Gabriela. Não tá nem aparecendo como o ícone aqui. Ver se o microfone tá ligado. Não, tá, na verdade, o microfone tá desmutado, né? Não sei se ele tá conectado. deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o volume, que aqui tá chovendo muito. Aí o Vixe, barulho da chuva praticamente. E eu tô sem fone de ouvido. deve ser isso. Vou tentar falar um pouquinho mais próximo do microfone, tá? Vou dar início aqui então à nossa aula. Hoje é uma aula que a gente já está chegando na reta final, tá? Da unidade curricular de vocês, de acionamento de dispositivos atuadores. Até teve alguns questionamentos do Nereu. Ficou alguma dúvida? Vocês estão tendo estão tendo dificuldade para desenvolver a atividade? Gabriela, Nereu, quer fazer alguma pergunta para ver se a gente já consegue auxiliar vocês no envio? Tá aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Pode falar aqui no chat ou pode abrir o microfone, eu tento ajudar. As dicas, né, para o desenvolvimento das atividades, elas estão aqui, né? Se ficar ali alguma dúvida na hora de fazer o questionário, alguma dúvida na hora de fazer ali a, a simulação, lembrando que a simulação, ela tem um nível de complexidade maior, tá? E aí, se você só fizer os fóruns, né, e o questionário, você já vai ter uma nota suficiente, né, somado à nota do presencial, para que você seja aprovado, tá? Então, assim, é uma atividade muito importante para que vocês façam e é importante porque às vezes, né, você não pôde ir em todos os presenciais, então, assim, isso aí ele colabora. Tá? Então, se ficar alguma uma dúvida, né, no desenvolvimento, eu sei que ela é uma atividade mais complexa, mas olha, professor, não consegui fazer tudo, eu não consegui fazer exatamente igual o senhor, eu tenho mais dificuldade ali para me movimentar no aplicativo. Eu consegui colocar os componentes lá no quadro. Não tem problema, se você conseguiu colocar os componentes no quadro, colocar ali na ordem certinha, mesmo que você não tenha feito as ligações, pode me mandar, tira o print, me manda, que eu vou fazer as avaliações, tá? Eu sei do nível de dificuldade, né, dessa atividade. Às vezes você tem não tem um computador muito bom, né? Ou, né, tem ali dificuldade de entendimento com a ferramenta, você pode me tirar, você pode tirar o print daquilo que você fez, que eu já tento ajudar, tá? Nereu, quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não? Então, vamos lá. Então, novamente, né? Só reforçando. É muito importante que vocês entreguem as atividades, tá? Então, a entrega, ela tem um caráter muito importante, mesmo que não seja algo totalmente completo, né? Pelo menos ali, eu sou bem tranquilo com as avaliações, eu imagino que vocês já tenham notado. Qualquer coisa ali que vocês entreguem que tenha correlação com a atividade, eu já estou avaliando de forma bem positiva, tá? Então, hoje, o nosso objetivo é começar a falar sobre o inversor de frequência. Se der tempo, a gente já faz a simulação do inversor de frequência e usa a última aula lá do dia 21 para tirar dúvida. Se não, se não, vocês podem só fazer ali, ou, na verdade, na aula do dia 21 a gente faz ali a simulação para finalizar essa unidade curricular e a gente partir aí para os próximos capítulos, né, do curso de vocês. Então, hoje o nosso objetivo é falar sobre inversor de frequência. Vamos entender, né, o que que é o inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, ele é um equipamento, né, eletrônico e ele tem a função de controlar a velocidade de um motor elétrico trifásico. Essa é a função dele, obviamente, né, que ele tem a função, além de fazer esse controle de velocidade, ele consegue fazer também, igual o software starter, só que com mais precisão, controle de aceleração, controle de
desaceleração, controle de amortecimento, ele consegue manter um motor no modo, né, de frenagem correlato ao que a gente viu lá em partida direta com frenagem por corrente contínua. Então ele consegue fazer várias funções. Então tem vários parâmetros que você consegue controlar com o inversor de frequência. É um equipamento com um custo elevado, né, em comparação às vezes com o software starter, mas consegue fazer ali muito mais, ter um controle muito melhor do que um software starter, né? Às vezes consegue controlar a velocidade através ali de um potenciômetro. Então isso é importante. Então esse tipo de controlador, ele aciona um motor elétrico e promove a variação da frequência e da tensão que é fornecida a esse motor, dominando a sua velocidade e a sua potência consumida. Lá, qual que é a diferença, né, do software starter para o inversor de frequência? O software starter, ele só consegue controlar a energia que é induzida no motor. E a energia, né, que seria o nível a amplitude da tensão fornecida por motor. Então, no caso do motor, eu consigo controlar somente a tensão desse motor com o software starter. O inversor, diferente lá do software starter, além da amplitude, né, que seria o nível de tensão fornecida para o motor, ele consegue controlar também a frequência, né? E a frequência ele está diretamente ligado à velocidade do motor. Então, quanto maior a frequência, maior a velocidade. Até porque, né, é, nos motores síncronos, né, ele gira na mesma velocidade do campo magnético gerado ali pela frequência do sistema, né? E aí no motor assíncrono, ele também funciona, né, baseado ali no campo magnético, só que aí a gente tem um fator que a gente chama de escorregamento, que ele não deixa totalmente sincronizado com o campo magnético, mas também é o mesmo princípio, tá? Então é muito importante que a gente consiga controlar a frequência, porque quanto maior a frequência, maior é a velocidade do motor, tá? Então, assim ele garante que o motor trabalhe em diferentes velocidades sem a necessidade do uso de meios mecânicos, como polias, válvulas e redutores. Então, ele tem um controle um pouco mais preciso. Ele é um equipamento extremamente útil para todo tipo e tamanho de empresa, de fácil aquisição e fabricado em diferentes modelos, tamanhos e potências. Qual é a função do inversor de frequência, né? A função de um inversor de frequência, basicamente, no mercado, né, ele tem a função de variar a frequência, tá? Então, ele varia a frequência. Se ele varia a frequência, ele varia a velocidade, tá? Então, ele trabalha normalmente aí de 0,5 Hz, que seria 0,5 períodos, né, num segundo, até 400 Hz. E aí, se a gente lembrar, né, da formulazinha lá, como é que eu transformo de segundos para Hertz? Então, período é igual a 1 sobre a frequência. Lembrando que frequência ela é dada sempre em Hertz. E o período, né, ele pode ser tanto período como tempo, ele é dado em segundos. Se eu quisesse saber quantos ciclos, né, que é basicamente, o que é um ciclo de uma senoide? É o momento que ela começa até o momento que ela recomeça. Então, um ciclo completo. Se eu quisesse saber quantos ciclos completos uma rede de frequência 60 Hz, que é a nossa que a gente tem, ela dá, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Se esse aqui estava dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Mas nesse caso, não, ó. Então, o tempo, né, que eu tenho em segundos vai ser 1 sobre 60. Se eu pego uma calculadora simples aqui, ó, e faço 1 dividido por 60, eu vou ter então 0, quantos? 0,016 segundos. Ou se eu fosse transformar segundos para milissegundos, como é que eu faço? Para transformar para milissegundos, eu vou ter que multiplicar por 1000. 0,016 multiplicado por 1000, vamos fazer aqui, ó, vezes 1000,
eu vou ter 1,7 milissegundos. Então, cada ciclo desse aqui demora 16,7 milissegundos, né? Então, eu tenho muitos ciclos por segundo. Se cada um demora 16,7 milissegundos, em um segundo completo, eu tenho diversos ciclos, né? Aqui eu tinha que ter, para dar um aqui, né? Eu tinha que ter ali a quantidade de ciclos, né, por segundo, tá? Então, é dessa forma que eu sei quanto tempo demora para eu iniciar e finalizar essa atividade. Volta. Então vamos lá, ó. Finalizamos, né? Então ele trabalha fazendo essa variação. Outra coisa, né, que eu nem citei desse slide. Outra tarefa atribuída a ele é manter o torque constante para não provocar alterações na rotação. Quando o motor estiver com carga, sem esse controle, o motor gira em velocidade máxima e fixa. Então ele consegue controlar a amplitude da tensão para eu não ter diminuição no torque. Com ele, o giro do motor é controlado, então eu consigo controlar a aceleração e desaceleração, né? E no caso, o motor é acelerado ou reduzido, conforme a necessidade. Por isso, é um dispositivo bastante utilizado. Espera aí, só um minutinho. O trabalho de aumentar ou diminuir a velocidade do motor a fim de atender às expectativas da operação. Não seria possível utilizando apenas um redutor mecânico, tá? Então ele tem essas capacidades de fazer o controle, né, de torque, né? Por isso que ele é utilizado, ele é um elemento utilizado, por exemplo, em elevador, né? Elevador ele utiliza dessa tecnologia, por quê? Porque ele vai ter que ter uma velocidade constante, independente se eu tenho uma pessoa de 50 quilos ou se eu tenho 6 pessoas lá de 50. Então eu tenho que ter uma velocidade constante, porque senão eu vou ter ali, né, um desnível na hora que para nos andares. Então o controle do torque, ele é constante. Se eu falo que o torque ele vai ser aquele, ele consegue, né, ter um controle da amplitude da tensão para controlar aquele torque. Basicamente, como é que um inversor de frequência ele funciona? Resumidamente, é um dispositivo que ele converte a corrente alternada, que é a corrente que chega da concessionária de energia, da rede elétrica, que entra no motor, em corrente contínua, tá? Então, ele pega aquela corrente alternada, transforma em contínua e depois lá dentro dele, ele transforma em alternada de novo. Só que agora essa alternada que ele vai transformar, ele consegue controlar tanto a amplitude quanto a frequência que ela acontece, tá? Então, depois desse processo, o sinal CA torna-se um sinal pulsado e com largura modulada. O que que significa isso? O que que é um sinal pulsado? Ele não tem a aparência de uma senoide, né? Que é a senoide da corrente alternada, ela é assim, né? Ela vai, tem o ciclo positivo, que é quando os elétrons eles vão para um lado, e o ciclo negativo, é quando os elétrons eles estão retornando. Então, esse processo de vai e vem aqui, ó, é o que a gente chama, né, de senoide. Depois que essa senoide ela passa para o inversor de frequência, ela já não fica com essa aparência. Ela fica assim, ó, com vários pulsos quadrados. Aí ele fica com um pulso positivo e com um pulso negativo. Só que agora ele fica com um pulso quadrado, né? Então isso é importante. Sua estrutura nos ajuda a entender melhor o funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem lá é um elemento que é o retificador. Vocês lembram quando eu falei lá, ó, pessoal, partida direta com frenagem por corrente contínua tem um retificador. Então, o retificador, ele é uma ponte retificadora. Ele transforma essa corrente alternada, ele pega essa parte aqui, ó, da senoide aqui, e transforma em positiva. Então ele vai fazendo isso e transforma isso aqui, ó, em só positivo. Então ele transforma em contínua. Tem um filtro que vai eliminar essa quedinha aqui, ó. Então ele vai toda vez, né, que tiver descarregando, ele carrega, né, que são os capacitores. E tem o filtro de barramento CC, que suaviza ainda mais as ondulações geradas pelo retificador. E lá na frente, né, quando a gente já tem a corrente alternada, a gente transformou essa alternada aqui em algo mais próximo do contínuo, eu vou ter
um elemento, né, que são os inversores. Basicamente, o que são esses inversores? São ali semicondutores, né, que são da família dos tiristores, que vão fazer a inversão dessa corrente contínua para uma corrente alternada. Então, esses elementos, né, essas chavezinhas, elas vão ficar chaveando aqui, ó, para transformar em corrente em pulso positivo e pulso negativo. Então, eles conseguem chavear numa frequência muito alta. Eu consigo ter uma frequência de simulada, né, de 10 Hz, 20, 30, 40, 50, 60, até 400 Hz para fazer a simulação desse circuito, né? Então, a forma, né, a forma construtiva desse elemento é assim, ó. Aqui, né? Você chega com a rede trifásica, né? Você chega com a rede trifásica. A rede trifásica, ela tem essa aparência aqui. É uma senoide, né? Isso aqui seria a rede lá da concessionária. Você chega, alimenta o elemento. Aqui, você passa por uma ponte retificadora. Você lembra como é que era a ponte retificadora? É esse elemento que chega... É vários diodos, né? Num formato de ponte. Então, ele tem essa aparência aqui, que é vários resistores, vários diodos, né, em formato de ponte. Aqui eu chego, né? Na verdade, eu chego aqui em cima com a alternada, e aqui eu saio a contínua. Ele transforma, né? Ele pega essa onda que era negativa e rebate ela aqui para cima. Agora eu tenho um sinal que é assim, ó, vários pulsos, né? Esse que era aqui negativo, ele rebateu para cima. Passo aqui no capacitor. O capacitor, o que que o capacitor ele faz? Ele não armazena campo elétrico. Toda hora que eu começar a descarregar aqui, ó, ele vai gerar energia. Toda hora que ele começa a descarregar aqui, ele descarrega, quando a fonte, né? O circuito ele começa a descer um pouquinho de energia, o capacitor descarrega. Começa a descer energia, o capacitor descarrega. Começa a descer energia, o capacitor descarrega. E aqui, né, ele fica linearizado. E aqui para frente a gente tem o sinal chaveado. É justamente, né? Esse aqui é um elemento da família lá dos tiristores, que é basicamente um transistor, que ele vai ficar chaveando, né? Esses tiristores são como se fossem torneiras, né? Ele tem essa simbologia aqui, ó. Aqui é a base que vem lá dos microcontroladores, que é um elemento eletrônico, né? Então tem os microcontroladores que vai como se fosse uma torneira, né? Essa parte aqui seria a base, que é onde a gente tem um registro. Aqui a gente tem o coletor, que é onde chega a corrente. E aqui a gente tem um emissor, né? Onde sai a corrente elétrica. Então, aqui, ó, é como se a gente ficasse abrindo e fechando a torneira muito rápido, numa frequência muito rápida. Então, ele vai só dando pulsos, né? No circuito. E aí, esses pulsos, eles simulam, né? Eles simulam o campo magnético variante, que seria da rede senoidal. Tá? Então, é exatamente nesse processo que a gente vai aplicar. Beleza? Por enquanto, ficou alguma dúvida, Nereu ou Gabriela? Quer fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essa parte inicial? Não? Posso seguir? Então, aqui, ó, aqui é um exemplo, né, um pouco mais expandido. Aqui eu tenho as três fases, né, a fase R e a fase S, a fase T, que é um sistema trifásico que chega da concessionária. Normalmente, né, os inversores, eles são alimentados em trifásico. Professor, tem inversor que pega monofásico e transforma em trifásico? Tem. Hoje em dia já tem tecnologia que pega um sistema monofásico e transforma em trifásico. Tem inversor que pega bifásico e transforma em trifásico. Então, o inversor além de, né? Às vezes você mora numa casa onde seu fornecimento é monofásico. Só que você compra um motor, às vezes para alimentar ali uma piscina, um motor de 5 CV, que é um motor trifásico. O que que você tem que fazer? Obrigatoriamente lá você vai ter que colocar, ou você vai ter que pedir a concessionária para puxar mais duas fases lá para sua casa e mudar sua modalidade tarifária para trifásico, ou você vai ter que colocar um inversor de frequência. Tá? Então, essas observações são muito importantes para que vocês façam. Depois, né? Depois você tem um retificador. Aqui ele vai retificar, né? Transformar a corrente alternada em contínua. Aqui ele vai diminuir aquela queda toda, né? Da contínua. E aqui ele vai chavear. Essa lógica de controle é basicamente um microcontrolador. Você vai ter um microcontrolador chaveando aqui
o seu transistor, tá? Aqui, ó, eu vou fazer relembrar, né, alguns itens que agora até falei com vocês já, que é a relação física da frequência e do período. O período, ele é dado por T, é aquela formulazinha que eu mostrei. Então, se eu tenho, né, uma frequência de 60 Hz, quantos ciclos por segundo eu tenho? Tenho diversos ciclos, né? Mas quanto tempo para uma onda de 60 Hz demora para o meu ciclo começar e terminar? Em segundos, eu demoro 16,7, né, arredondando ali, milissegundos para terminar um ciclo. Então é muito rápido. Imagina quantos ciclos eu não faça por segundo na rede da concessionária que a gente conhece, né? Então, essa fórmula ela é muito importante para a gente entender como é que um inversor funciona. Então, quanto maior for a frequência, então, quanto maior for a variação do ciclo positivo e do ciclo negativo, né? Quanto menor o tempo que isso acontece, maior vai ser a minha frequência. Aqui ó, ele mostra, ó, exemplo de um cálculo de frequência pelo tempo. Nesse caso aqui, ele fala que uma certa corrente elétrica, para completar uma oscilação, o que significa a oscilação? É o tempo que ela começa até o tempo que ela recomeça. Isso é uma oscilação. É o tempo que ela começa até o tempo que ela vai começar de novo. Ele demora 0,28 segundos. O que significa isso? A cada um segundo, né, eu faço ali aproximadamente, dá um pouquinho para mais, mas eu faço 4 ciclos. Em um segundo demora. Aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Isso aqui, ó, aqui eu tenho um segundo. Então, quantos ciclos que eu vou fazer? Eu vou fazer um, dois, três, quatro. Então, em um segundo, a minha aparência, né, meus elétrons, ele faz esse movimento. Ele vai para a direita 4 vezes e retornam para a mesma posição 4 vezes. Então, como é que eu sei qual que é a frequência quando eu tenho essa velocidade de tempo, né, de senoide? Então, aqui, ó, 1 sobre 0,28 segundos. Para essa senoide que demora para um segundo eu faço 4 ciclos, eu posso falar então que é uma frequência de 3,53 Hz, tá? Tempo de aceleração. Tempo de aceleração. Para evitar acionamentos bruscos e preservar o equipamento, o inversor conta com um recurso chamado rampa de aceleração. O que é essa rampa de aceleração? Então, ela vai aumentando gradativamente a frequência do motor, né? E também aumenta a tensão gradativamente, né? Porque não adianta eu aumentar só a frequência do motor, se a minha tensão não for aumentando gradativamente, eu vou ter um pico, né, de corrente mesmo assim. Então, a rampa de aceleração do inversor faz com que o motor atinja a velocidade configurada para a sua operação em um tempo determinado. Por exemplo, se a rampa for definida como 10 segundos para uma frequência de 200 Hz, o motor de indução ele irá iniciar o trabalho em 0 Hz e chegará a 200 Hz depois desejados em 10 segundos. Então, ele vai aumentando gradativamente a frequência, tá? Então, ele faz essa aceleração aumentando a frequência. Diferente do software start. Ele vai aumentando essa aceleração, aumentando a tensão, né? Ah, professor, mas aí a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. E eu posso ficar alimentando esse motor com 200 Hz? Ele foi projetado para isso? Não, né? Normalmente, quando você vai fazer a alimentação de um motor, né, com inversor de frequência, você não pode extrapolar a frequência que ele foi projetado. Normalmente, o motor ele não é projetado para trabalhar mais do que 60 Hz. Ah, e se eu quiser fazer um exemplo, um treinamento aqui, onde eu vou dar um exemplo de 200 Hz, ele vai funcionar e vai queimar instantâneo? Não. Você pode fazer, você pode simular, você pode testar, mas ele não foi feito para trabalhar
principalmente com carga acima da frequência de trabalho, né? A frequência nominal da plaqueta do motor, que é a frequência da rede da concessionária, que é os 60 Hz. Tá? Então, não é indicado, mas você pode, né, fazer alguns testes de frequência sim. Aqui, ó. Sem precisar atuar constantemente a uma velocidade máxima, os motores são menos forçados, o que ajuda a diminuir as despesas com manutenção e substituição de componentes como correias e correias. Então, a partir do momento que você não precisa ficar fazendo conjugado de polia com correia para fazer, né, diminuir ou aumentar a velocidade e o torque, você não precisa fazer manutenção desse componente. Então, você tira ali a necessidade, né, de fazer, às vezes, você tem lá um motor. Vamos colocar aqui. Vou desenhar meio porcamente aqui. Nesse motor, eu tenho uma engrenagem. Essa engrenagem, eu vou passar ela para outro local, para outra engrenagem um pouco maior, para diminuir a rotação, né? Às vezes eu quero controlar uma esteira e a esteira está muito rápida. Eu vou ter que passar ela para uma engrenagem maior para diminuir a rotação, né? Então esses fatores. Não é mais fácil do que ficar trocando, comprando engrenagem, usinando engrenagem, comprar um inversor de frequência para fazer um controle mais preciso disso? Tem que colocar na ponta da caneta e ver, né? Mas no geral né? É mais barata a nível de manutenção. Por que devo utilizar um inversor de frequência? Em muitos projetos, o inversor de frequência é uma das formas mais viáveis para fazer o controle da velocidade de motores elétricos, tanto pelo baixo custo quanto pela sua eficiência. Então, reduzir o consumo de energia e os custos de energia. Dependendo das características. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Voltei. Então, aqui, ó. Reduzir o consumo de energia e os custos, né, da energia. Dependendo das características de aplicação, o inversor pode contribuir para uma maior redução do consumo energético em comparação com os redutores, né, mecânicos, que às vezes você tem uma atuação, aí você fica fazendo a troca, a relação, né, de engrenagem, aí você tem um motor funcionando numa velocidade que não precisa daquela velocidade toda. Então você tem uma perda energética, né? Aí a eficiência energética do sistema vai pro espaço. Então é importante que faça essa avaliação. Nereu, quer fazer alguma pergunta? Está com o microfone aberto? É que eu ia perguntar, você lá um pouco atrás aí, você falou sobre a possibilidade de você fazer as outras duas fases, onde que você tem uma rede que é monofásica e você tem um motor que é trifásico. Mas o Ah, inversor, como que ele vai gerar essas duas outras fases? é o seguinte, o inversor, ele já funciona dessa forma aqui, não é? Ele pega a alternada e transforma em contínua. Por que que quando você está fazendo esse processo de alternado para contínuo com 3 fases, você tem uma contínua mais linear? Porque a fase ela não está assim, ó. Você vai ter 3 fases intercaladas, né? O barramento deles, eles são curto-circuitados no final. O barramento deles vai ser o mesmo de neutro. Só que aqui, ó, você vai ter uma fase assim, aí você vai ter uma fase defasada em 120 graus, que vai estar assim, e aí você vai ter uma outra fase que vai estar, por exemplo, assim. Então aqui, ó, tinha que ser aqui, ó. Então aqui, ó, você vai ter algo um pouco mais linear. Deixa eu pegar esses aqui e colocar aqui, ó. Se eu for transformar essa parte negativa para positiva, eu vou ter aqui. Se eu for pegar essa outra parte de negativa para positiva, eu vou ter aqui. Então, lá no meu barramento de neutro, eu vou ter algo sem colocar capacitor nenhum. Eu já vou ter algo assim, ó. Opa. Por quê? Porque eu tenho várias fases. Eu estou pegando essas 3 fases e transformando em contínua.
Então não dá tempo dela descer. Então o barramento de contínua dela vai ter essa aparência. Então é um pouco melhor, né? Já é bem próximo do contínuo. Qual que é a diferença de pegar desse jeito de um sistema trifásico para pegar de um sistema monofásico e de um bifásico? No bifásico, ao invés de ter 3 fases defasadas assim, eu vou ter uma fase, que é a fase normal. Eu vou ter 2 fases, que é uma aqui, ó. Por exemplo. Como é que vai ficar, então, essa onda do bifásico? Essa aqui, ó, vai ser do trifásico. Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o barramento do trifásico. O do monofásico, o do bifásico, ele vai ficar assim, ó. Por quê? Porque eu só tenho 2 fases. Então, quando uma fase está caindo, a outra ela está alimentando o capacitor. Quando a terceira fase era para ser cobrada, ela não tem, né? E num monofásico eu só tenho uma fase. Então eu só tenho essa onda aqui, ó, de uma das fases. E aí como é que vai ficar então? Vai ficar desse jeito aqui. Entendeu mais ou menos? O que que eu estou falando? Só da retificação. Como é que Sim, vai mas... ficar depois da retificação, Ah, tá. tá? Mas aí na saída lá, por exemplo, na saída para o inversor, vai ter que ter as três fases saindo. Por quê? Porque o motor é trifásico, né? É isso que eu queria entender melhor. Isso. Só que aqui, ó, beleza. Aqui, ó, eu tenho aquela. Vamos supor que nesse caso eu não tenho as 3 fases. Beleza. Aqui eu tenho um barramento de contínuo. Se eu tiver 3 fases, se eu tiver 2 ou se eu tiver uma fase, o barramento de contínuo ele vai ser só um. Onde Ah, tá. eu entro aqui, ó, Então, e aí o meu tiristor, né, o meu, no caso, eu estou usando o IGBT, o meu tiristor, ele que vai fazer aqui, ó, o controle de defasagem internamente, através de um sistema microcontrolado. Então, em um momento ele vai abrir uma fase, em outro momento ele vai abrir outra fase, em outro momento ele vai abrir outra fase. Então, ele vai criar um sistema trifásico simulado, onde em cada microsegundo aqui ele abre uma dessas fases aqui, ó. Então ele simula um sistema trifásico. mas fisicamente vai ter essas 3 saídas lá para você conectar físico na Vai, saída do inversor? você tem que colocar nas 3 saídas, né, pro motor trifásico. Então você pode entrar com monofásico. Um monofásico ele vai virar um barramento de contínuo, né? Só que com amplitude um pouquinho menor, porque você vai ter menos tensão alimentando o barramento. Mas quando chegar lá no sistema microcontrolado, né? Normalmente lá seria o mesmo sistema dos transistores, né? Só que é um transistor de potência. Ele consegue atuar numa frequência maior com uma tensão maior. Então, vai ter um microcontrolador, então é um sistema microcontrolado, é um microcomputador que está lá dentro. Esse microcomputador vai ficar mandando sinal, e aí, em um momento eu mando para uma fase, em um momento eu mando para outra, e um momento eu mando para outra. E aí ele simula como se fosse um trifásico, entendeu? Ah, tem, sim. Mas fisicamente vai sair sim as 3 fases. Vai sair as 3 fases defasadas também, Entendi. entendeu? Então, por isso Ok. que eu posso tanto utilizar uma fase, 2 fases ou 3 fases. Porque lá dentro do inversor, eu só tenho um fio. Vamos entender como se fosse assim, ó. Lá dentro do Aham. inversor tem um fio só que é para positivo e negativo. O positivo ele vai na entrada do transistor, o negativo vai na saída na entrada do outro transistor. Quando eu quero simular positivo, o meu microcontrolador envia para cá. Quando eu quero simular o ciclo negativo aqui, ó, o pulso negativo, quem vai mandar sinal é esse aqui de baixo, por exemplo, entendeu? Ah, sim. E aí ele vira um sistema trifásico, beleza? Beleza. Então aqui eu mostro, né? Ó, vou mostrar aqui, ó, tem um videozinho. Deixa eu parar de compartilhar, eu vou compartilhar com áudio. Tem um videozinho aqui, ó, bem simples sobre o funcionamento do inversor de frequência. Finalizando o vídeo, a gente retoma aqui, tá? Para finalizar. Só pode me retornar se estão conseguindo ouvir o vídeo? Espera só o pagando aqui. Vamos. Agora tá passando duas propagandas na falta de um. Tá escutando o vídeo aí? Sim. Olá. Beleza. Finalizando o vídeo, a gente retoma aqui, tá? Para finalizar.
Pessoal, este é o primeiro de uma série de vídeos de inversores de frequência. Inclusive, eu gostaria de agradecer aí ao Fabiano, da empresa Soneus, que nos forneceu este equipamento para que pudéssemos gravar este vídeo. Então, vou falar um pouco sobre inversor de frequência. Pretendo fazer vários vídeos. Num desses vídeos, eu vou estar mostrando detalhadamente como que funciona a parte eletrônica aí de um inversor de frequência. Mas para a gente ter uma noção, né, queria fazer esse vídeo de introdução. Inversor de frequência, dentre as muitas funções que ele pode exercer, a principal delas é conseguir variar a velocidade de um motor trifásico, ok? Então, a gente consegue fazer com que esse motor trabalhe numa velocidade mais rápida ou numa velocidade mais devagar, dependendo do que a gente programar aqui para esse inversor de frequência. Ele tem muitas outras características, muitas outras funções que eu vou estar explicando em vários vídeos aí que eu pretendo fazer sobre esse inversor, ok? Então, para a gente fazer uma demonstração aqui de um funcionamento do inversor de frequência, eu vou energizar. Eu vou programar ele aqui para ele trabalhar numa frequência de 60 Hz, que é a frequência normal de linha. Então, vou partir esse motor aqui com a mesma frequência que ele seria partido normalmente. Então, vou ligar esse motor numa frequência normal. Então, o nosso motor ele parte com a frequência de 60 Hz aí. Aqui está a frequência de saída de linha. Vamos lá, 60 Hz. Vou tentar pegar uma imagem do motor e do inversor, para vocês conseguirem captar essa variação. E aí eu consigo variar essa frequência. Então vou pôr esse inversor na velocidade mínima que esse motor suporta, que é de 1.5. De 1.5. Então vocês conseguem perceber lá no motor que ele está partindo numa velocidade menor, ok? Então velocidade bem pequena aí para uma frequência de 1.5. Inclusive eu consigo fazer esse motor rodar numa velocidade maior até do que ele foi projetado. Esse motor é para 3.420 RPM, eu posso fazer ele rodar mais rápido que isso. Então eu vou fazer só uma demonstração aqui. Vou colocar ele em 80 Hz. Então a frequência de saída lá de 80 Hz. Claro que isso não é recomendável, dependendo do motor, que você vai começar a sobreaquecer os rolamentos, né? Então esse motor não foi projetado para essa velocidade, mas é possível fazer isso com um inversor de frequência, fazer ele trabalhar tanto em velocidades mais baixas quanto em velocidades mais altas, ok? E ele tem muitas outras funções. Eu consigo fazer rampa de aceleração, que é a velocidade com que esse motor vai atingir a velocidade máxima que ele foi programado. Enfim, posso fazer muitas outras coisas. Posso medir corrente de saída, para a gente ver como está o andamento do pico de corrente desse motor na partida. Enfim, muitas outras opções. Então esse é um vídeo demonstrativo aqui. Consigo fazer a reversão de velocidade, que eu vou partir ali em 60 Hz. Que é a velocidade normal. Eu consigo partir o motor. Aqui é a frequência de saída, aumentando até atingir os 60. Então, pessoal, isso aqui foi a demonstração aí. Eu acho que já ficou bem claro, né? A forma de utilização. E aí, lembrando, né? É quase que impossível que a gente passe ali para vocês todas as características, né, de todos os fabricantes. Lembrando que inversor de frequência, você vai ter diversos fabricantes. Você vai ter da WEG, você vai ter da Siemens, você vai ter da Schneider, você vai ter sei lá, da ABB. Então, cada fabricante, ele tem as suas características. E é muito importante que você aprenda a ler manuais.
né? E não necessariamente trabalhe somente com um elemento. Então, normalmente, você vai ter um manual, né? Esse exemplo aqui é um CFW 500, que é um inversor da WEG. Então, você tem lá o manual. Aí, no manual, eu tenho alguns parâmetros, que são os parâmetros lidos, né? E aí, dentro dos grupos, ele coloca aqui, ó, os grupos read, né? Que seria padrões para a serem lidos. E tem os padrões que você vai definir. Então, padrões lidos, você não define, né? Você não tem como atribuir um valor. São os padrões, são os valores que o seu inversor analisa como dados, né? Você tem o valor de velocidade de saída, corrente do motor, tensão no barramento CC, que é esse barramento que eu falei para vocês, frequência de saída do motor, o fator de potência é um valor que você também vai analisar do seu motor. Tempo de aceleração já é outra característica, é um grupo basic. Você vai conseguir atribuir o tempo de aceleração. Então, ele já vem padronizado com 10 segundos, mas você coloca para ele acelerar em 100 segundos, 5 segundos, igual o tempo de aceleração. Eles são dados em segundos. Como é que você faz? Você tem que ir nos parâmetros do seu inversor, definir, né? Escolher qual que é o parâmetro que você quer configurar e dentro do parâmetro você coloca, tá? Aí ele pode ter diversas aparências, né? Esse aqui é um CFW09, que é um da WEG. Essa, né? E aí, esses elementos, ele tem uma parte, né? Que são os bornes de controle, onde você coloca ali o botão de liga, o botão de liga para um sentido, liga para o outro sentido, onde você coloca o potenciômetro. E tem, né? Os bornes de potência, onde você alimenta com as fases, né? RST, que seria um sistema trifásico. Da onde vem essa sigla, né? É da rede de sistema trifásico. É uma sigla da rede de sistema trifásico. Tem aqui, ó, o VW, que é o que você vai ligar no motor. Esse menos o D, o BR, o mais o D, são elementos, né, que você pode colocar, que é os resistores de frenagem, né? Então, tem alguns outros elementos que são característicos de cada inversor. Aqui, outros exemplos. No próprio manual, você vai ter todas as características dos bornes de controle. Nesse exemplo, ó, você tem um borne aqui que você vai colocar uma botoeira, que é a botoeira que define se eu vou girar ou parar. Tem a botoeira DI2, que é a que define o sentido do giro. Tem a DI3 que não tem função, a DI4 também não. Tem uma que define se eu quero fazer um controle local ou remoto. Segunda rampa. Tem uma aqui, ó, esse AI mais, AI menos, você consegue colocar um potenciômetro, né, que é um variador de resistência para controlar a velocidade. Você consegue controlar a velocidade baseada ali em um sinal analógico. Então tem várias referências, né? E cada referência ela vai ser ali baseada em um elemento, né? No fabricante que você define, né? Aqui tem alguns exemplos de forma de ligação. Ligação do controle externo. Você pode colocar aqui, ó, entradas digitais. Aqui você tem algumas referências, né? Que você tem que colocar para o sistema. Tem as entradas analógicas, né? Nesse caso aqui é com potenciômetro de 3 saídas, né? Então, você coloca a saída central, as duas saídas externas e jumpeia ali a 13 e a 14, né? Segundo o fabricante. E aqui você tem um relé, né? Onde você tem o comum, aí o 24 e 21 é normalmente fechado, e o 24 e 22 é normalmente aberto. Às vezes você pode colocar ele para identificar que o inversor está ligado ou desligado e tudo mais, né? E aqui é a parte de força, onde você alimenta ela com sistema trifásico, né? Se for bifásico, você alimenta 2 fases, alimenta o motor ali, coloca ali também o resistor de frenagem, né? Tem que ampliar o DCR, esse mais o D. Tem aqui, ó, o resistor de frenagem, né? Que ela é um bitelo aqui. Para que serve? Quando você está freando o motor, para ele conseguir frear com aquela precisão de desaceleração, às vezes eu tenho ali no rotor dele algo muito pesado, né? E aí ele pode gerar uma sobretensão para conseguir frear naquele tempo definido. E aí ele joga essa sobretensão que ia para o barramento para um resistor, né? Transforma em calor, né? Aí tem esse bichinho aqui que recebe essa sobretensão. Tem um modo de operação que você consegue fazer no próprio IHM do inversor. Tem um modo de operação remoto, né? Que é utilizando os bornes de controle remoto.
Aqui são, né, os elementos lá do próprio IHM do inversor. Então, você consegue alterar se você quer fazer um controle local ou remoto, desligar ou ligar o inversor, fazer a programação, né, dos progs aqui, o P001, 2, 3, para fazer toda a parametrização do seu inversor. Tem um botão só para fazer a inversão do giro e tem um botão aqui para você fazer, né, algum ajuste manual ali de, às vezes, quando você está supor que você tem ali um recipiente numa esteira. E aí esse recipiente ele ficou um pouquinho para frente. Você consegue fazer um jogue para jogar um pouquinho para trás, para fazer um ajuste fino no sistema, né? Alguns parâmetros que são importantes, que é o 000, né, que você deixa lá em nível 5 para habilitar as alterações. Tem um reset de fábrica. Tem aqui, ó, os valores de referência de velocidade, a tensão, né, que você consegue. Esses aqui, ó, são parâmetros que você só consegue ler, né? E tem esses aqui, né? O último erro ocorrido, que também é um de leitura, versão do software, que é um parâmetro de leitura. Tem os parâmetros que podem ser alterados, né? Que é o tempo de aceleração, tempo de desaceleração, frequência mínima, frequência máxima. De operação, né? Que você consegue fazer uma operação local ali no próprio IHM ou remota, ou nos botões, né? LR ali do próprio IHM. E tem esses aqui. Esses aqui, ó, os parâmetros do motor. Você olha na plaqueta do motor e vê qual que é a tensão de alimentação do motor, qual que é a corrente nominal dele, velocidade, frequência. São os parâmetros, né, que você tem para colocar lá no inversor, né? Porque aí o inversor tem um parâmetro para fazer as leituras, né? São alguns parâmetros aí que são, basicamente, ele é bem definido dentro dos manuais de cada inversor. Beleza? Aí na semana que vem a gente vai continuar falando sobre esses inversores de frequência, tá? Falar sobre as configurações, né? Como é que é a instalação, fazer uma simulação lá no Software Starter, no CADESIMO, na verdade, para que vocês vejam, né, as configurações mais simples ali do sistema. Beleza? Dúvidas? A gente vai pegar nas aulas práticas também, né? Que já começamos lá, né? Um pouco ver sobre inversor, né? E aí Uhum. eu acho que a gente vai associar essa teoria aí, né, da videoaula com a prática, né, que já estamos já iniciando. Não com a prática vai ficar muito mais simples, né? Que às vezes pode ficar muito subjetivo tudo que eu falo aqui. Quando você pega ele na mão ali, vê os bornes de comando, os bornes de força, clica ali para os parâmetros, vai fazendo mais sentido, beleza? Aí qualquer coisa vocês mandam mensagem aí, ficar alguma dúvida, ficar alguma coisinha de questionamento, eu estou aí à disposição também. Fechou? Beleza. Leonardo, Oi. sobre a tarefa lá, eu pretendo amanhã, não, depois da manhã, antes do prazo máximo lá, limite, Ah. tentar fazer o que eu der conta lá dentro do meu entendimento. Durante o dia tem algum contato que a gente tirar dúvidas sobre o uso lá dentro do CAD Simu, porque a minha dificuldade é pegar os componentes e ir montando dentro da ferramenta CAD Simu lá. Normalmente é a gente que ajuda mesmo, né? O tutor. Aí só Qual tinha que que eu, ver um horário que você tem aí para a gente fazer uma chamada aqui no Teams mesmo. Aí eu posso no, te peri- ajudando. no período da tarde, por exemplo, qual que é o canal que a gente pode te chamar lá? Me avisa que é no chat mesmo. Só que como você está solicitando, deixa eu até parar de gravar aqui já. Como você está solicitando,